Fala aí galerinha do YouTube, bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa videoaula nós vamos tratar de um assunto bem interessante, que é as aplicações ópticas. Atentemos então para o que vai ser passado e vamos ver no que vai dar. Primeiro de tudo, temos a visão humana. Nós dependemos dos nossos olhos totalmente, porque sem ele nós estaríamos numa completa escuridão. Independentemente da cor do seu olho, ele não vai influenciar em nada. Mas se você não tivesse ele, você provavelmente não conseguiria ter o conhecimento que você tem hoje, porque a sua visão permite você interagir com as pessoas e com os objetos, que é simplesmente por isso que você tem o conhecimento que muitas pessoas que não têm a visão não têm. Mas nem tudo que nós vemos é o que parece ser. Algo que pode mudar a diferença na percepção se chama ilusão de ótica. A visão humana, ainda, eu te pergunto, qual reta é a menor? Muitas pessoas, respondendo sem pensar, diriam, claro que é a primeira, mas isso está errado, porque a ilusão de ótica só mudou a percepção dessa pessoa. Na verdade, as duas retas são do mesmo tamanho. O que muda o fato dessa parecer menor é o fato dessas bolinhas aqui estarem para dentro e essas estarem para fora, o que aumentam a reta e que fazem elas parecerem diferentes quando elas são iguais. E nessa segunda imagem aqui, você está percebendo alguma coisa diferente? Parece que ela está se movimentando quando você se concentra nos pontinhos pretos, né? Quando você se concentra num pontinho preto, o resto começa a se mexer. E isso também é uma ilusão de ótica, que está fazendo uma diferença na percepção da nossa visão. Vamos para o próximo? Vamos lá! Os componentes do olho. O globo ocular, com cerca de 25 mm de diâmetro, é o responsável pela captação da luz refletida pelos objetos à nossa volta. Essa luz atinge em primeiro lugar nossa córnea, que é um tecido transparente que cobre nossa íris como o vidro de um relógio. Em seu caminho, a luz agora passa através do humor aquoso, penetrando no globo ocular pela pupila, atingindo imediatamente o cristalino, que funciona como uma lente de focalização, convergindo então os raios luminosos para um ponto focal sobre a retina. Na retina, mais de 100 milhões de células fotossensíveis transformam a luz em impulsos eletroquímicos, que são enviados ao cérebro pelo nervo óptico. Os raios luminosos paralelos vindo do infinito penetram no olho pela pupila e convergem-se com o poder dióptrico positivo, encontrando-se na retina, mais precisamente na fóvea central, que é circundada pela mácula, proporcionando assim visão nítida, o que ocorre com os olhos de visão normal, conhecida como hemétropes. Aí temos uma imagem de como é o nosso olho por dentro e umas características visíveis também do olho, como por exemplo a córnea, a câmara anterior não, mas o cristalino nós conseguimos perceber, a íris também conseguimos perceber, perdão, o cristalino não conseguimos perceber, e outras partes do olho que nós conseguimos fazer uma análise aí. Na córnea, é a parte saliente e anterior do globo ocular, protuberante e visível. É totalmente transparente e, juntamente com a esclerótica, forma o envoltório externo do globo ocular. Tem uma curvatura acentuada, cerca de 44,00 dióptrias em média. Sua espessura central é de 0,6 mm e a espessura periférica é de 1,3 mm. Seu diâmetro médio é de 12 mm, podendo variar de 11 mm a 12,5 mm. A curvatura da córnea não é esférica. A grande maioria das córneas tem uma superfície tórica, ou seja, na direção vertical tem uma curvatura ligeiramente mais acentuada do que na direção horizontal. Essas diferenças de curvatura podem estar situadas em diversas direções, originando-se daí a maior parte dos astigmatismos, que ficará a parte responsável pelo nosso amigo Marco. Na íris, é o colorido do olho. Trata-se de uma membrana de forma circular com 12 mm de diâmetro, com uma abertura circular no centro chamada de pupila, cujo diâmetro médio é de 4,4 mm em ambiente interno.
A pupila tem uma aparência preta, mas é totalmente transparente e todas as imagens que vemos passam através dela. A íris fica localizada entre a córnea e o cristalino. Ela funciona como se fora uma espécie de diafragma de máquina fotográfica. Quando exposta a muita luminosidade, diminui sua abertura central, e ao contrário, quando exposta a pouca luminosidade, dilata-se, aumentando o tamanho da pupila. Sua função é controlar a entrada de luz no olho e tem um papel preponderante na acuidade visual. No humor aquoso, trata-se de uma substância semilíquida, transparente, semelhante a uma gelatina incolor. Essa substância preenche a câmara anterior do olho e, pela sua pressão interna, faz com que a córnea se torne protuberante. O humor aquoso é renovado lentamente e constantemente, e o seu excesso é escoado pelo canal de Schwann. Creio que seja assim que se pronuncia. Quando este canal entope, o olho fica com excessiva pressão, sendo uma das causas da glaucoma, doença que danifica a fóvea central, podendo causar cegueira parcial. No cristalino, é localizado logo atrás da íris, entre a câmara anterior e a câmara posterior do olho. A função principal do cristalino é permitir a visão nítida em todas as distâncias. Quando se olha para perto, o cristalino torna-se convergente, aumentando o seu poder de refração, e quando se olha para longe, torna-se menos convergente, diminuindo seu poder dióptrico. Isso faz com que a visão seja nítida em todas as distâncias. O cristalino é uma lente que, através da sua variação dióptrica, conhecido como acomodação, torna possível a visão nítida, para perto, para longe e para todas as distâncias. Essa acomodação diminui à medida que os anos passam, até que surge a presbiopia. No músculo ciliar, quem promove a acomodação feita pelo cristalino, que é o próprio músculo, que o circunda através de pequenos ligamentos ciliares. No corpo vítreo, é também conhecido como humor vítreo. É uma substância totalmente transparente, semelhante ao humor aquoso, que preenche internamente o globo ocular, fazendo com que tome a forma aproximada de uma esfera, com a protuberância da córnea. E a esclerótica, também conhecida como esclera, é o conhecido branco do olho. Trata-se de uma camada que envolve externamente o globo ocular. Agora, por fim, vamos falar dos três últimos. Na coroide, tratamos de uma membrana conjuntiva, localizada entre a esclerótica e a retina, que liga o nervo óptico à ora serrata e nutre a retina. Também conhecida como úvea, e é assim chamada porque é toda entrecortada de vasos sanguíneos numa verdadeira trama de pequenas veias que envolve o nosso globo ocular, tornando a câmara posterior um local escuro, condição primordial para uma boa visão. E na retina, temos uma camada que envolve internamente 3/4 da parte do globo ocular e tem papel importantíssimo na visão. É ela composta de milhares de células sensíveis à luz, conhecidas como fotossensoras. Estas células são conhecidas como cones, pertinentes à visão a cores, e bastonetes, que são as que proporcionam visão em preto e branco e visão noturna. No nervo óptico, é um grupo que é formado por fibras nervosas, de forma tubular, com algumas artérias que conduzem as imagens captadas pela retina e fóvea para o córtex cerebral. Seu ponto de ligação com a retina é o ponto cego do olho. Passamos assim então pelas disfunções visuais com o nosso amigo Marco. Difusões visuais. A difusão visual é a dificuldade de enxergar bem, isto é, a incapacidade de enxergar nitidez e distinguir diferentes cores do espectro e de luz visível. Daltonismo é a incapacidade de diferenciar algumas cores, manifestando-se muitas vezes pela dificuldade em distinguir o verde do vermelho. Esta perturbação tem normalmente origem genética, mas pode também resultar de lesão nos órgãos responsáveis pela visão, ou de lesão de origem neurológica. O nome daltonismo foi dado graças a este homem, John Dalton, o primeiro cientista a pesquisar o distúrbio ocular. Nesta imagem temos a diferença entre a visão daltônica e a visão normal. Nesta outra imagem podemos fazer outro teste de daltonismo. Caso a pessoa não consiga distinguir o número 74, certamente é porque não consegue distinguir a cor verde e a cor vermelha, enxergando um círculo na sua totalidade marrom. Miopia. Problema: dificuldade de enxergar de longe. O olho do míope é longo e a imagem se forma antes da retina. Solução: usar as chamadas lentes côncavas negativas, que fazem os raios convergirem mais para trás, sobre a retina. Outra solução também é a cirurgia laser. Nesta primeira imagem podemos ver que o olho do míope é um pouco maior, é oval, e a imagem se forma antes da retina.
Já com a lente corretiva, a imagem se forma na retina. Nesta segunda imagem, podemos ver a diferença de um míope com uma lente corretiva. Nesta terceira imagem, podemos ter a percepção da diferença entre o olho com miopia e o olho normal. Hipermetropia. Problema: dificuldade de enxergar de perto. O olho é pequeno e a imagem se forma depois da retina. Solução: usar as chamadas lentes convexas positivas, que fazem os raios convergirem à frente de novo, na retina, ou uma cirurgia refrativa, que modifica a curvatória da córnea, achatando-a para que a imagem se forme na retina. Nesta primeira imagem, podemos ver que um olho com hipermetropia, a imagem se forma depois da retina, e com uma lente corretiva, a imagem se forma na retina. Nesta outra imagem, podemos ver como uma pessoa com hipermetropia vê. Ela vê as imagens de perto meio borrada, já as de longe perfeita. Astigmatismo. Problema: vista embaçada, com mais de um ponto de foco. Não se vê bem o que está na vertical ou na horizontal. Solução: usar as chamadas lentes cilíndricas, que fazem os raios destes dois planos convergirem no mesmo ponto, com uma cirurgia laser ou uma cirurgia de incisões com bisturi de diamante, conhecida como ceratotomia astigmática. Nessa primeira imagem, podemos ver que a astigmatia faz a visão ficar embaçada. E nesta outra imagem, podemos ver como que é a visão do astigmatismo. Vamos lá, galerinha, instrumentos ópticos. Primeiro de tudo, vamos entender o que é uma aberração óptica. O que é uma aberração óptica? Uma aberração óptica se refere a um defeito pelo qual um sistema óptico forma do objeto uma imagem imperfeita. Em outras palavras, uma imagem que não é semelhante ao objeto. Então, essa mesma tem outra coloração quanto a do objeto. De início, a gente pode até lembrar da teoria de Gauss, que é relativa à formação das imagens, segundo a qual os pontos do espaço-objeto correspondem aos pontos do espaço-imagem, e as retas correspondem a retas e planos correspondem a planos. E é válida somente quando o campo e a abertura do sistema óptico têm valores muito pequenos. Ao contrário disso, é impossível do mesmo acontecer. As leis da teoria gaussiana perdem até o significado nos sistemas ópticos de uso corrente na prática e na imagem de um ponto luminoso, por exemplo, não é mais um único ponto. As aberrações são independentes de eventuais defeitos de construção, mas estão relacionadas com as formas geométricas e com as características ópticas dos meios que se compõem o sistema. A nossa apostila, ela só cita só 2 tipos dos 6 tipos de aberrações existentes, que são os mais comuns, que é apresentados as aberrações esféricas e as aberrações cromáticas. E nós vamos discutir só essas 2. E a diferença básica entre essas 2 é uma geométrica, que é a aberração esférica, e a outra cromática, ela depende da luz natural para ela ocorrer. Vamos entender mais? Primeiro de tudo, a aberração esférica. O que acontece? Quando ocorre uma aberração esférica, ela é comum tanto em lentes côncavas ou convergentes, quanto nas convexas, dotadas de superfícies esféricas. O fato é que os raios de luz mais afetados do eixo principal, que atinge a lente, refratam mais que os raios mais próximos do eixo principal. E a aproximação de Gauss, em que somente se consideram raios que incidem a lente bem perto do eixo principal, visa evitar essa aberração. Observe essa figura aqui. Vamos observar mais sobre a figura. Os raios mais afastados, do eixo principal, que é esse daqui, quando eles passam por aqui, ao atingirem a lente, eles sofrem uma maior refração, que está até contornado aqui, os raios que passam longe do eixo principal. Esses sofrem uma maior refração. Vamos lá. Aberração cromática. Tal fenômeno ocorre porque o índice de refração do material de que é feita a lente varia com o comprimento de onda da luz incidente. Essa variação é responsável pela dispersão da luz branca do Sol nas suas diferentes cores. Vamos pegar como exemplo a luz violeta. Ela é um extremo do espectro visível, mas refrata mais que a luz vermelha, que é o extremo oposto do mesmo espectro, enquanto as demais cores refratam entre esses 2 extremos. O foco da luz ultravioleta fica mais próximo da lente, e o foco da luz vermelha fica mais distante dela.
Os focos das demais cores ficam entre esses dois extremos. Vamos fazer uma breve análise aqui nesta imagem. A luz violeta, perceba aqui que a luz violeta ela refrata mais que a luz vermelha, que você pode fazer uma breve análise aqui, que é bem perceptível que a luz violeta, essa aqui de trás, refrata mais que a luz vermelha. E para corrigir a aberração cromática, a gente usa lentes conjugadas justapostas. E sendo uma côncava e outra convexa, feitas de materiais de índices de refração diferentes, de modo a corrigir os pontos focais de diferentes cores que servem para posicionarem no mesmo ponto sobre o eixo principal. Vamos ver agora esta imagem aqui, o que ela está nos mostrando. Esta ilustração, a gente pode perceber que apenas os raios de cor vermelha e violeta estão sendo representados, mas eles podem ser localizados nos raios de outras cores. Aqui vocês podem ver que como se faz para corrigir uma aberração cromática. Aqui embaixo é a aberração cromática já corrigida. Vamos passar agora para as máquinas fotográficas. Bom, eu sou o Miguel e eu vou falar sobre o assunto das máquinas fotográficas. A palavra fotografia vem do grego photos, que significa luz, e graph, que significa desenho, que juntos querem dizer desenhar com a luz. Uma máquina fotográfica é como uma câmera escura que usa uma lente convergente, com o objetivo de focalizar uma imagem real e armazená-la em um filme sensível à luz ou em memória digital. Essa lente pode ser fixa, ou seja, seu foco é fixo, ou pode ser multifocal, facilitando a focalização de objetos a diferentes distâncias. A abertura do diafragma pode ser de tamanho fixo ou variável, o que permite um melhor controle da quantidade de luz que entra na máquina. A imagem formada pela lente é real e menor que o objeto, e também as imagens dos filmes aparecem invertidas, pois estão além do centro de curvatura da lente. Uma câmera fotográfica apresenta basicamente os seguintes componentes essenciais. O corpo é semelhante a uma câmera escura. A lente convexa e convergente funciona como um elemento capaz de focalizar imagens de objetos fora da câmera. O diafragma e o obturador são aberturas que regulam e controlam a quantidade de luz que passa pela lente para que ela atinja a superfície sensível do filme, ou seja captada pelo sensor eletrônico de imagem, gravando a imagem no filme ou no cartão de memória. O disparador controla o tempo de exposição da imagem sobre o filme ou no sensor eletrônico, e a película química ou receptor digital armazena a imagem fotografada para uso futuro. Esse é o fim da nossa videoaula. Se você gostou, dá um like aí. E você também pode estar assistindo essas videoaulas que estão disponíveis aí. Só clicar no vídeo e até a nossa próxima videoaula. Valeu!